De pé, todos juntos, lermos Daniel 9, versos 24 a 27, e hoje nós encerramos oficialmente o capítulo 9. Não que não tenham mais coisas a aprender. Mas nós vamos ler esses versos. Depois eu vou fazendo a exposição do texto, mas os irmãos mantenham as Bíblias abertas. Nós vamos conferir outras passagens na exposição do sermão. Todos juntos, portanto. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua... Vamos começar de novo? Não estão abrindo ainda? Daniel 9, verso 24. Ainda é o mesmo texto, é o mesmo. Vamos lá? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santo, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Podeis assentar. O tema da mensagem de hoje é: não perca a chance. Não perca a chance. E o objetivo é mostrar aqui a bondade de Deus, a graça de Deus nos seus alertas. E a maneira como o povo de Israel perdeu essa chance, mas que eram chances. E como nós perdemos essas chances hoje. Nós falamos um pouco disso semana passada, vamos revisar algumas questões, mas nós vamos dar ênfase a isso, a bondade de Deus, a graça de Deus com seus alertas. São alertas que têm como objetivo salvar, alertas que salvam, as portas da graça, né? E mostrando que para Deus o dia do arrependimento é hoje, não amanhã, é agora. Então nós não podemos pecar por negligência, por procrastinação, dureza de coração, adiamento para as decisões, não. E devemos ver que a graça de Deus na sua paciência, na sua espera. Deus esperar o meu arrependimento é sinal de graça, é sinal de que Deus é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é paciente, Ele então espera que nos arrependamos. Nós cantamos, ou melhor, nós ouvimos uma melodia de um hino que nós conhecemos, né? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E uma frase é: ainda que seja a dor que me una a ti. Então é isso que nós vamos ver. Deus é bondoso em seus alertas, e é bondoso, esses alertas às vezes, né, ameaças, tem juízos, né, anunciados ali, juízos até administrados, mas Deus é bondoso em tudo isso. Ainda que seja a dor que me leve a Deus, isso é bênção, ainda que seja a dor. E essa vai ser a nossa ênfase, o foco na mensagem de hoje, né? Então nós veremos que a misericórdia divina não apenas acolhe, mas também confronta e avisa sobre o perigo do pecado. Deus adverte para proteger e não para punir. Deus adverte para proteger e não para punir, não para destruir. E Deus castiga também para isso.
para proteger, para salvar. Contudo, muitas pessoas insistem em desprezar as oportunidades inúmeras que Deus dá. No entanto, não devemos perder as chances, fechar as portas da graça. É a respeito disso que nós veremos. Então, o tema qual é? Não perca a chance. Deus é rico em misericórdia, tardio em irar-se, abundante em amor. Desde o início, desde os primórdios, Ele tem concedido oportunidades a seu povo para que se arrependa e ande em seus caminhos. Israel, a nação escolhida, como nós temos estudado esses dias no livro de Daniel, Israel recebeu inúmeros alertas, sinais e castigos até corretivos, inúmeros, e contudo desprezou a graça de Deus, rejeitou os seus profetas e finalmente até crucificou o Filho de Deus, e como vimos semana passada, recebeu o juízo final de não ser mais aquela nação lá a representação do Israel espiritual, do povo de Deus, da igreja de Deus. Essas palavras são sinônimos na doutrina bíblica. Ser povo de Deus é ser o Israel de Deus. Por que Israel? Quem foi Israel? Israel foi Jacó, filho de Isaac, que era filho de Abraão. Então, Israel recebe ênfase na aliança de Deus com Abraão, que é chamada de aliança da promessa. Por isso, Abraão é chamado do pai da fé. A doutrina da justificação tem sua base lá, né? Em Abraão que nós somos filhos porque ele é considerado, não que ele tenha sido exatamente o primeiro que viveu por essa fé. Adão e Eva, quando se converteram, viveram por essa fé. Abel viveu por essa fé. Enoque viveu por essa fé. Noé. Mas Abraão é considerado, é separado por Deus, que é abençoado por Deus, para entrar para a história nessa aliança das promessas, como esse cabeça, esse maior exemplo de viver pela fé em Cristo Jesus. Por isso, e nesse sentido, ele é chamado de pai da fé. Ele é a cabeça dessa representação humana, temporal, dessa realidade espiritual. E por isso também é dito sobre ele, é referido sobre ele na parábola ou naquela ilustração de Jesus da morte do rico e Lázaro. Lázaro é consolado no seio de Abraão. O que significa isso? Porque é dito que Lázaro morreu, o rico morreu e foi para o inferno. Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. Significa essa aliança da promessa da fé em Jesus Cristo. Seio de Abraão significa todos aqueles que vão para o céu. Eles vão com base nessa mesma aliança que teve Abraão, aliança da fé em Cristo. As promessas de Deus sobre tudo aquilo que se cumpriria em Cristo. Então, Israel vem desse entendimento, dessa aliança, e recebe esse nome a partir de Jacó. Quando em Jacó Deus cumpre uma representação visível de uma realidade espiritual. No visível, aquela nação de uma hora para outra prospera. De uma hora para outra se torna uma nação maior do que o Egito. A partir de Jacó, que vai ter 12 filhos, as 12 tribos de Israel, né, e vai para o Egito, com aquele episódio do sonho de José e tudo mais, José escravizado no Egito, e ali eles crescem, em pouco tempo eles se tornam maiores e mais fortes do que o Egito, mas vão ser escravizados no Egito, simbolizando justamente que nós todos, escolhidos na eternidade para sermos povo de Deus, estávamos na escravidão do mundo, do pecado, e fomos de lá tirados, não porque fôssemos bons, mas porque Deus fez uma aliança conosco, uma aliança eterna, simbolizando isso, significando isso. Então Deus faz isso no tempo, sobre uma realidade espiritual, que no tempo ele chama Abraão, Isaac e Jacó, e em Jacó dá continuidade ao cumprimento da sua promessa, muda o nome de Jacó para Israel, e ali
ele toma para si com esse nome, como sendo o nome do seu povo, da identificação do seu povo. Mas não era, ele não está falando de ser descendente de Abraão, que era ser salvo. Ele nunca disse isso. Ele nunca disse, os descendentes de Abraão serão salvos. Tanto que Ismael não foi. Ele disse em Isaac, e Paulo vai explicar em Isaac o que significa em Isaac. Aí ele vai dizer, Isaac significa em Cristo. Porque desde Gênesis ele disse que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E esse descendente é Cristo. E toda a revelação progressiva vai revelar características sobre esse Cristo, esse Salvador. Portanto, em Isaac. Então, Israel é esse nome, essa nação, esse povo visível que representa um povo invisível de Deus. Deus tem o seu Israel espiritual. E é a partir desse Israel que Deus quer abençoar todos os povos da terra. Mas esse Israel visível não entendeu essa mensagem ou desprezou essa realidade. Uns até conscientemente, até entendendo, voluntariamente desprezaram essa mensagem, essa realidade, ao ponto de avançar em sua iniquidade para crucificarem o próprio Cristo e a palavra de Deus dizer, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E como nós vimos semana passada, o juízo final aconteceu, onde Jesus disse em Mateus 24, que tudo relacionado a Israel visível passaria se cumprindo em Cristo, e o verdadeiro Israel, que sempre foi o verdadeiro Israel, o espiritual, que é formado não só de gente de Israel, mas também de gentios, esse verdadeiro Israel continuaria agora com o nome de Igreja de Cristo. E essa Igreja de Cristo, que quero crer somos todos nós, espero que nenhum se perca, somos todos nós, esse é o verdadeiro Israel, a verdadeira Igreja de Cristo. Assim como foi com Israel lá no passado. Mas veja, nós somos, visivelmente falando, a representação do espiritual. Então nós, num certo sentido, estamos na mesma condição de Israel. Em que sentido? Israel visível representou o Israel espiritual, ou a igreja espiritual. A igreja visível está representando também o Israel espiritual ou a igreja espiritual. Nós estamos representando visivelmente o que é espiritual. Ficou claro? Isso aqui é importante. Por isso, não temos nenhuma dificuldade em dizer que Israel, na antiga aliança, era a igreja da antiga aliança. E que a igreja da nova aliança é o Israel da nova aliança. Não temos dificuldade de dizer isso. E Paulo explica isso muito bem. Mas aquele povo passou, recebeu o juízo final. E hoje a igreja é essa representação visível, mas também está sujeita aos mesmos erros. Se Israel falhou em cumprir sua missão, corremos o risco de perder as oportunidades de Deus, que Deus nos concede diariamente. O entendimento bíblico é o seguinte, então: Deus tem o seu povo visível em várias denominações, com nomes passageiros, visivelmente falando, ao longo da história. No início, recebeu historicamente o nome de igreja primitiva, mas a Bíblia identifica algumas igrejas. Então, era a igreja na casa de fulano, a igreja em Éfeso, a igreja em Tiatira, em Laodiceia, em Sardes, em Filadélfia. Você vai percebendo esses nomes. Essas igrejas já passaram. E cada uma vai passando no seu tempo. Não existia a igreja presbiteriana ali na época de Lutero. Ela vai surgir depois com esse nome. Mas a igreja de Cristo sempre existiu. Com a liderança presbiteriana, ela sempre existiu. A presbiteriana é de presbítero, né? Não é uma liderança papal, é uma liderança de presbíteros. E você já observou que cada igreja tem passado? A igreja presbiteriana americana que plantou a igreja presbiteriana do Brasil está brincando com Deus. Veja,
Não dá para reconhecê-la mais como uma igreja genuinamente cristã. Passou. Então, com isso eu quero mostrar que corremos os mesmos riscos. A igreja do Tijuca, eu tenho certeza que é uma igreja verdadeiramente bíblica, mas pode se corromper e deixar de ser. Pode passar. A doutrina bíblica que vale para uma pessoa só, vale para todo o corpo. Qual? Existe joio no meio do trigo. Então, se uma pessoa pode ser joio no meio do trigo, uma igreja na universal no sentido de toda a igreja presbiteriana do Brasil, no nosso caso, pode ser joio no meio do trigo. Ou várias pode ser joio. Ou agora pode estar joio mais do que trigo. Pode acontecer. Outro dia eu fiquei observando a realidade espiritual de uma igreja que fala muito em plantação, revitalização da igreja, missões, etc. E eu olhei, meu Deus, está se formando. Essa igreja renovou o quadro de membros e agora a maioria, pelo que a gente vê, não é verdadeiramente convertida. E essa igreja fala tanto de plantar sem ter sido nem plantada mais. Precisa se plantar primeiro, mas fala tanto de plantar e fazer missões e tal. Mudou o conceito. Mudou completamente. Veja como é sério. Então nós temos que olhar para essa doutrina como de seriedade. Nós podemos passar. Então o alerta que foi para Israel é o alerta que foi para nós. Revisando aqui algumas coisas rapidamente, nós temos alguns pontos. O primeiro é os pecados de Israel após o cativeiro. Olha o que eles fizeram. Quando nós enfrentamos alguma coisa, qual é o nosso desejo? Algum sofrimento terrível? É sair daquele sofrimento, não é? O maior desejo é sair daquele sofrimento. Se nós estamos acamados, sonhamos com o dia de sair ali, daquela situação. Se é um problema financeiro, sonhamos com o dia de sair daquela situação. E aí nós fazemos a seguinte análise lógica que tem que fazer com ponderações das situações em comparação. Por exemplo, eu estou aqui nessa situação financeira terrível. O que me levou até aqui para eu não repetir? E a gente compara, pesa na balança e conclui o seguinte: na hora que eu sair daqui, eu não repito mais esse espaço, para eu não voltar para essa situação financeira humilhante novamente. Não é isso que a gente faz? A gente faz essa análise lógica simples. Então, o que vocês acham que Israel deveria fazer depois de 70 anos de cativeiro? Porque vejam, irmãos, eles passaram 70 anos e o profeta Daniel chega a dizer que o que Deus fez com eles não fez com nenhuma nação inimiga. Deus baixou a mão, é como se um pai tivesse dado uma surra, uma varinha na criança, como nunca ninguém deu, que só faltasse matar, porque o resto tinha feito. Não acho estranho o que eu estou dizendo, porque isso está na Bíblia. Deus chega a dizer em Isaías 1 o seguinte: não havia mais nenhuma parte sã no corpo de Israel. Ele disse: olha, da ponta do pé até os cabelos da cabeça está tudo ferido, eu não deixei nada são, e vocês simplesmente não se arrependem. O que falta? E o que Deus está querendo dizer é: só falta matar, porque o resto eu já fiz. Só falta matar. Tem criança que é assim, tem filho que é assim, só falta matar, porque o resto já foi feito. E simplesmente não quebranta, não se prostra. Pois bem, eu disse que nós vamos ler algumas passagens, né? Era abominável para Deus, abominável, que o povo vivesse em rebelião contra Deus. E uma das rebeliões era o povo não respeitar o ser salvo em Jesus Cristo, não respeitar essa aliança que Deus fez em Jesus Cristo através de Abraão, não respeitar ser povo de Deus, o seu sentido visível, sua representação visível da realidade espiritual, não respeitar isso e se misturar com povos de outras crenças
como se fosse da mesma crença e não tivesse problema algum. Isso era abominável para Deus. Como nos nossos dias, um crente casar com um não crente. Isso era abominável. O povo passa 70 anos naquele sofrimento, cativeiro. Qual é o anseio e o desejo? Sair do cativeiro. Sair do sofrimento. O que a gente imagina? Que após sair do cativeiro, o povo vai então sair com nova postura. Não vou repetir nenhum dos pecados para não chegar a essa situação de novo. Mas o povo vai e parece brincadeira. Dobra a aposta com Deus. Impensavelmente, o que você não imagina que vai acontecer, é o que o povo vai fazer. O que você não imagina que vai acontecer, é o que o povo vai fazer. Então, o povo é negligente e indiferente com o que Deus ordena. Por exemplo, a reconstrução foi negligenciada. Deus os trouxe de volta da Babilônia e lhes deu uma última oportunidade de serem visivelmente a representação espiritual. No entanto, foram negligentes na reconstrução. Foram negligentes como povo, como eu disse. E essa negligência, uma das faltas ou dos pecados gravíssimos é o casamento, né, com estrangeiros. Esdras 9. Vamos lá ver. Esdras está ali antes de Jó. Esdras, Neemias, Esther, né? Esdras 9. Eu disse de 1 a 6, mas acompanha a leitura, viu, irmãos? Acabada, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, que assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. É Esdras quem está falando. Esdras era um escriba, irmãos, versado na lei de Deus. Ele certamente sabia o Pentateuco de cor, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Ele era versado na lei de Moisés. Ele era doutor, PhD, mais do que PhD dos nossos dias, na lei de Deus. E era uma autoridade em si tão abençoada por Deus que até reis o respeitavam. Você imagina, então, a posição de Esdras. E Esdras é quem está aqui falando, olha como era o coração de Esdras em relação ao pecado. Olha o que ele vai sentir diante de tudo que ele conhecia da lei de Deus, o que não deveria ter acontecido, que o povo fez desde a libertação do Egito até a Babilônia, mesmo com todas as correções anteriores de Deus, e agora 70 anos depois do cativeiro babilônio, que não sei quanto tempo já mais, mas poucos anos depois aqui, olha como o povo está e olha o que Esdras vai dizer, como ele vai reagir. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Essa notícia aqui, se alguém dissesse assim: Esdras, sua esposa faleceu, seu filho faleceu, ele não teria uma reação tão angustiada como essa notícia. Ele não teria. Tal era a sua reverência com Deus. Ele choraria o luto, mas entre o luto e a rebelião do povo contra Deus ser desonrado, ele se angustiaria mais, como aconteceu. Ele se senta atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras
do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro, porém eu permaneci assentado atônito até o sacrifício da tarde. Ficou sem reação. Que notícia terrível! Misturou a linhagem santa de Deus. Olha a gravidade do pecado. Ele ficou atônito. Os homens estavam no atos religiosos e ele atônito, não conseguia sair dali. Perplexo, sentado, sem força. Imagino ele mudando de cor, semblante do rosto. Verso 5: na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados, me pus de joelho, estendi as mãos para o Senhor meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a Ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até aos céus. E quem fez não foi ele. Mas esse é o senso de responsabilidade. Nós como pais, nós deveríamos ter isso. Meu Deus, meus filhos estão agindo no culto no maior desprezo. Eu olhar para mim. Nós como conselho deveríamos chorar. Meu Deus, a igreja tem jogo. Repete esses pecados. Meu Deus. E clamar assim. Eu sou líder responsável. Nós somos líderes responsáveis. Não que está transferindo culpa, não é isso. Mas a gente saber todos que é Deus que está sendo desonrado. E nos humilhar todos diante de Deus. Porque todos temos compromisso com a santidade de Deus, com a honra de Deus, com a dignidade de Deus. 7. Desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa. E por causa das nossas iniquidades, fomos entregues nós, nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como hoje se vê. Daniel falou sobre isso. Ele disse que foi assim na sua confissão. Olha, nós, mas nossos pais também, nossos príncipes, nossos reis, no passado, cometeram essa iniquidade. E nós fomos juntos, nós seguimos os seus exemplos. Veja como o Éfeso está fazendo aqui. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem, e para dar-nos estabilidade no santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão, porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua misericórdia, e achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as ruínas, e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Mas foi uma graça breve, lembra? Percebeu que ele disse isso? O Senhor nos deu, verso 8, por um breve momento se manifestou a graça. Por um breve momento. Não podemos desconsiderar o tempo de Deus. É um tempo breve, de uma graça eterna, não há dúvida, mas é um tempo breve. Deus dá oportunidades. E por que são oportunidades breves? Porque de Deus não se zomba. Então eu tenho que, na hora que eu estou recebendo a oportunidade, como agora, eu não posso desprezar. É Deus que está me dando a oportunidade agora de cultuá-lo. Eu vou desprezar agora para dizer que vou me arrepender outro dia, vou ser um crente melhor outro dia. Quando? Se a graça está sendo oferecida agora, e é Deus quem transforma, e Ele está exortando, falando agora, para que haja arrependimento agora. Por que não ouvir agora? Quem disse que o arrependimento calculado para depois é o correto? É o válido? Esse arrependimento calculado é o meu, no meu padrão de arrependimento. Não é o de Deus. O de Deus é produzido agora. Por isso, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Verso 10. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos, que ordenaste por intermédio dos teus servos, os profetas, dizendo:
A terra em que traz para possuir é terra imunda pela imundícia dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade a outra. Por isso, não dareis as vossas filhas a seus filhos e suas filhas não tomareis para os vossos filhos, e jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes e comais o melhor da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. Depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou, tornaremos a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos destas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumires, até não haver restante, nem alguém que escapasse? Ah, Senhor, Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. Enquanto Esdras orava e fazia a confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. O povo foi chorando, se submeter à correção da liderança que estava sendo usada por Deus. Hoje é o contrário. Além de não chorar, ri, e ainda usa o sistema para dobrar a autoridade de uma liderança. Hoje é o contrário, né? Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus. Fazer aliança é o renovo da aliança, né? É o arrependimento, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Levanta-te, pois esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Sê forte e age. Então Esdras se levantou e agiu, e ajuramentou os principais sacerdotes, os levitas e todo Israel, de que fariam segundo esta palavra, e eles juraram. Esdras se retirou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e lá não comeu pão nem bebeu água, porque pranteava por causa da transgressão dos que tinham voltado do exílio. Essa é outra sabedoria. O povo demonstra sinais de arrependimento, choro, se volta e ainda propõe o quê? Nós vamos despedir as mulheres e os filhos, nós vamos divorciar, porque o arrependimento é isso, é um divórcio com o pecado. Você não é casado com o pecado, você tem que divorciar mesmo. Não há arrependimento enquanto há um pacto com o pecado, há uma aliança. Não há arrependimento enquanto há aliança com o pecado, não há arrependimento. Mas Esdras não saiu do seu pranto, mesmo vendo isso, porque a ofensa foi gravíssima. Então ele, veja, depois de 70 anos o povo não aprendeu. Deus não é respeitado, então ele chora, ele continua chorando, não quer nem comer. E o comer e não comer tem também uma relação espiritual. Quando você não está espiritualmente bem, quando você está sensível à realidade de Deus ser ofendido, você perde mesmo a fome. Mas hoje nós estamos num momento em que a gente não para de comer. Come e depois come de novo, e se não parar, se ninguém controlar, come o dia inteiro. Como se assim, não estamos sentindo dor nenhuma com relação ao pecado. Fez passar pregão por Judá e Jerusalém a todos os que vieram do exílio, que deviam ajuntar-se em Jerusalém, e que se alguém em 3 dias não viesse,
segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, todos os seus bens seriam totalmente destruídos e ele mesmo separado da congregação dos que voltaram do exílio. Viu que é disciplina? Está todo mundo firme no mesmo propósito. Quem não cumprir, a decisão é rigorosa, é excluído. Hoje não. Hoje, se você não cumprir aqui, vai para outra igreja presbiteriana e você é tido como um cristão do mesmo jeito. Mas nós precisamos tratar do pecado. Não houve divórcio do pecado, não tem problema. A gente recebe, fica lá um ano, aí dá tempo para receber aquele ofício. Virou até a receita padrão de hoje. É essa, é a receita. Tem uma formulazinha mágica, que já resolveu tudo. Não resolveu, porque diante de Deus não houve confissão na fonte do pecado para as autoridades e a igreja de origem. Então não resolveu e vai assim para a eternidade. Não resolveu. Olha como é sério isso aqui. Então todos os homens de Judá e Benjamim em 3 dias se ajuntaram em Jerusalém. No dia seguinte do mês 9, todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por causa desta coisa e por causa das grandes chuvas. Tremendo. Então se levantou Esdras o sacerdote e lhes disse: vós transgrediste casando-se com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado. Separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. Respondeu toda a congregação e disse em altas vozes: assim seja, segundo as tuas palavras, assim nos convém fazer. Porém o povo é muito, e sendo tempo de grandes chuvas, não podemos estar aqui de fora. E não é isto obra de um dia ou dois, pois somos muitos os que transgredimos nesta coisa. Ora, que os nossos príncipes decidam por toda a congregação e que venham a eles em tempo determinado todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras, e com estes os anciãos de cada cidade e os seus juízes, até que desviemos de nós o brasume da ira do nosso Deus por esta causa. No entanto, Jonatas, filho de... Aí segue, eu não vou ler o restante, no verso 16 em diante, vai ser mostrado que eles vão concluir esse ato, e o que eles vão fazer é abandonar esse pecado. E eu achei necessário a gente ler toda essa passagem para a gente relembrar e conhecer como que o povo fez e como foi o procedimento para o tratamento do pecado. O pecado teve que ser confessado e abandonado. Nós vemos essa negligência e indiferença com as coisas de Deus também no profeta Ageu, porque Deus exorta o povo a reconstruir o templo, e eles, ali em Ageu, são mencionados como pessoas, vejam bem, ocupadas com as suas próprias casas e desprezando o templo, desprezando a reconstrução. Deus tinha ordenado, o culto tem que ser restaurado em todos os aspectos, e cada um estava preocupado com os seus negócios, bem parecido com os nossos dias, né? Cada um preocupado com tudo, menos com a obra missionária. Já até tem uma formulazinha também para isso. Pastor é pago para isso, então tudo é o pastor. E eu nunca tenho tempo para as coisas de Deus. Quando na verdade toda a minha vida deve ser para Deus. A minha casa não é minha, é de Deus. Eu sou mordomo do que Deus me dá. O meu comércio não existe para quem tem comércio, ou o meu trabalho para quem é empregado, para outro fim a não ser para Deus. Eu não tenho filho para outro fim a não ser para Deus. Tudo é para Deus. Eu tenho que fazer tudo para Deus, mas não, a gente não faz. A gente faz tudo primeiro para nós. Deus fica por último nessa história toda. Então, desprezo com a reconstrução do templo, que significava a restauração da adoração e da habitação de Deus. O desprezo pelas palavras dos profetas. Malaquias denuncia a frieza espiritual do povo. Deus usava os profetas e o povo nem estava aí. Falta de temor, a hipocrisia no culto. Malaquias se refere a hipocrisia no culto, falsidade, que são pecados nossos. Eu tenho minhas preocupações nos meus autoexames, meu Deus, não obstante de ser pregador, tem essa área que está ainda em falta, aquela área. Meu culto como é, Senhor?
hipocrisia, desprezo com a palavra, desprezo com o ensino, com a verdade. Por exemplo, o quanto a gente vem melhorando como crente nesses meses de Daniel, que alguém me deu a alegria de lembrar esses dias que já temos 1 ano que pregamos em Daniel. Completou 1 ano. E quanto a gente foi ensinado sobre coisas tão atuais, assuntos tão atuais. Quanto melhoramos? O quanto crescemos? Ou não há pecados que nós repetimos, que ainda se mantêm presentes? Embora tenham visto o juízo de Deus no exílio, não aprenderam. Aqueles judeus, aqueles israelitas não aprenderam com Deus. Segundo ponto, é o seu maior pecado, rejeitar a Cristo. Primeiro nós vemos a incredulidade de Israel no tempo de Jesus. Observe como é o nível dessa incredulidade até a crucificação, e até depois dela. Os evangelistas chegam a nos contar, a gente conhece muito bem isso, e eu vi um pastor pregando e mencionando resumidamente essa situação da incredulidade de forma excelente. Você vê contando que os magos que saíram do Oriente, portanto não eram judeus, não eram dessa descendência de Israel, da aliança, portanto não tinham condições de saber como Israel tinha sobre o Cristo, quem era o Cristo, e aguardar o Cristo. Mas eles aguardaram, viajaram por anos, mais de ano, uma viagem longa, com presentes para dar a Jesus, reconhecendo que ele era o rei prometido, no sentido bíblico dessa promessa. Os evangelistas estão dizendo isso para mostrar o nível de incredulidade dos judeus. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Os magos reconheceram e foram presentear Jesus. Os líderes de Israel se opuseram. Aí eles mostram aqui, os evangelistas, os demônios reconheciam. Chegavam perto de Jesus, reconheciam Jesus Senhor, os demônios. Quando Jesus vai ser crucificado, Jesus anuncia várias vezes: eu irei a Jerusalém, eu serei humilhado, crucificado, morrerei, mas ressuscitarei ao 3º dia. Ele repetiu isso. Os discípulos não guardam essa palavra, se esquecem. Pedro nega, Judas trai antes disso, os outros abandonam a Cristo. Depois da crucificação no 3º dia, as mulheres não vão lá porque esperavam Jesus, pelo contrário, elas ficam surpresas quando fala de ressurreição, surpresas, elas vão para embalsamá-lo, né? Os discípulos a caminho de Emaús, Jesus aproxima dele e a conversa, Jesus pergunta: o que foi que aconteceu? Por que vocês são assim? Só você é de outro planeta? Só você não sabe que tinha um homem aqui que a gente achava que era o Messias, mas ele morreu? Olha, percebe a incredulidade? Tomé, eu só acredito vendo. Aí Jesus aparece e ele fica atônito: meu Senhor, porque você está me vendo, crê? Então você vê como é a incredulidade. Os autores estão mostrando como estava Israel, imersa em indiferença, tanto que crucificaram. E nós aprendemos de manhã na EBD: conhecimento errado gera fé errada, e a fé errada gera a prática errada. Porém, o problema é que eles tinham o conhecimento certo. Para agir com a fé errada é preciso uma apostasia consciente. Uma apostasia consciente. Eles rejeitaram Cristo. E os não crentes, autoridades, lembraram das palavras de Jesus ao ponto de colocar uma pedra na entrada do túmulo e guardas. Porque disse o quê? Olha, ele disse que vai levantar, vai ressuscitar ao 3º dia. Vai que roubem o corpo. Então eles não acreditavam na ressurreição, mas eles lembraram das palavras. E nem os discípulos lembraram. Então, nós vemos aqui sobre o maior pecado de rejeitar a Cristo, a incredulidade de Israel.
tempo de Cristo. E aí você vê o segundo pecado, o atrevimento de matar o Filho de Deus. Ao ponto de Jesus falar sobre isso antes de sua morte, lá em Mateus 21, quando ele conta a parábola dos lavradores maus, onde os servos de Deus foram rejeitados e por fim o filho foi morto. E Jesus conta essa parábola, vocês lembram? Um senhor manda um servo para falar com os lavradores sobre sua terra. Matam os servos todos. Por fim, o Senhor manda o próprio filho e diz, pelo menos o filho eles vão respeitar, matam o filho. É uma parábola sobre os profetas e Jesus. Deus mandou os profetas, eles mataram os profetas, Deus mandou Jesus, eles mataram Jesus. Será que tem alguém para esse Israel carnal que ele veja como autoridade? Ninguém. Israel é muito arrogante. Eu converso com um judeu muito inteligente, ele é um analista político, eu não sei exatamente a formação dele, mas tem uma formação gigante, se orgulha em vãs filosofias, em construir argumentos filosóficos bem elaborados e dizer, tá vendo como eu sou, ninguém é pai para mim, não venha para cá não. Quando a gente encurrala ele, não venha para aqui não, comigo é diferente. Aí você vê o orgulho de um povo que se vê como um povo arrogante, soberbo, esbanjando soberbo. Se rejeitaram os profetas e ao próprio Cristo, vão me ouvir. Quem é Lisandro nessa história? Né? Mas isso é perigoso, irmãos. O atrevimento de matar o próprio filho. Israel rejeitou a última chance dada por Deus. Aí vem a oportunidade de Deus para a igreja. A igreja hoje, eu e vocês, como eu disse, somos o povo espiritual, a representação desse povo espiritual. Então, como nós vimos semana passada, Deus rejeitou o Israel visível desse Israel espiritual, da representação desse Israel espiritual, que ele diz que esse Israel espiritual é a videira, e nós somos os enxertos, nós fomos enxertados nela, e esse Israel visível foi tirado dela. Mas aí vem um alerta de Deus: se ele não poupou o seu povo, tão pouco nos poupará também se nós formos pelo caminho deles. Ele nos tirará. Mas não é que perdeu a salvação. A salvação é garantida em quem é realmente o Israel espiritual. Mas na representação, alguém pode ser tirado. E alguém que é de Israel pode ser enxertado, colocado de volta. Então a doutrina continua. O Israel, a respeito do qual Deus está falando, é o seu povo espiritual, verdadeiro, real, representado por um povo na antiga aliança e outro povo de várias nacionalidades na nova, por várias denominações. Mas assim como aquele povo foi rejeitado e nós fomos enxertados, nós podemos ser retirados e aquele povo colocado. A história do Israel continua, o Israel espiritual. E o tempo é da igreja até o fim. Porque esse Israel é a igreja, é o povo. Deus dá então para nós, esse é o ponto meu aqui, a ênfase, oportunidades. Deus sempre tem um remanescente fiel, ou seja, aqueles que ele salva e preserva. Qualquer judeu que se converter ao verdadeiro Cristo será enxertado de volta. E a igreja também deve temer ser infiel e ser tirada, né? Então ela deve ter cuidado para não perder as oportunidades. Então, sobre a igreja ser o povo visível de Deus, primeiro nós vemos que Deus retirou Israel e enxertou os gentios, ou os que não eram povo. Depois Deus ainda dá a oportunidade. E terceiro, desprezamos e o terceiro ponto, o quarto na sequência inteira, é o tema do nosso sermão: como perdemos as oportunidades. Não devemos perder a chance. Como nós perdemos oportunidades hoje? Primeiro, desprezando a Deus e a sua palavra. Escutem isso. Como nós perdemos as nossas oportunidades hoje. Muitos, não sei porquê, não leem a Bíblia. Quando leem, não leem com qualidade.
não conhece a Bíblia toda. Nós estudamos aqui, não é porque eu estou dando não os ensinos, mas excelente assunto, excelente assunto. Nós estudamos numa riqueza, largura, profundidade maravilhosa. E uma das coisas que foi levantada no estudo foi: como saber então que tais doutrinas é verdade, são verdadeiras, são a verdade de Deus? Só há uma forma, pelo conhecimento de toda a Escritura. O conhecimento correto foi o que nós vimos. Mas hoje não tem como a maioria dos que se dizem crente conhecer, saber. Você vai falar de um assunto, você percebe, não, eu vou ter que dar essa pessoa tudo, ela não tem nada, não conhece das Escrituras nada, ainda que seja terceira geração presbiteriana, não conhece, nunca leram a Bíblia, e para piorar, ainda se colocam como presbíteros, como diáconos, como líderes, e aí você tem problemas, mais problemas. Quando lê uma vez, é uma vez só, ainda não conhece tudo, quando a gente deveria saber de cor e saber explicar tudo. É impossível? Não é impossível. Mas é preciso dedicação. É preciso mudar radicalmente tudo. Todo o sistema. Restaurar segundo a Bíblia. Porque, veja, irmãos, aquele povo que crucificou Jesus, depois foi convertido. Como vivia aquele povo? Perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, diariamente se reuniam no templo, diariamente tinha prazer de se encontrar um irmão com o outro, diariamente, de casa em casa, demonstrando, evidenciando o seu prazer por Deus, no seu prazer um pelos outros, por serem todos da mesma fé. Num tempo de perseguição, de maiores dificuldades e problemas, será que nós não nos preocupamos quando comparamos esse estilo de vida com o nosso? Desprezamos a leitura da palavra, desprezamos a oração, não nos envolvemos como igreja. Quando há essas coisas, a leitura da palavra, a oração e envolvimento, é de forma vazia, mecânica, parece que alguém está adulando, vamos. Quando na verdade seríamos nós que deveríamos estar vibrando, puxando os outros desanimados. E as Escrituras, irmãos, estão cheias de avisos, mas vivemos como se tivéssemos tempo de sobra. Vejam comigo Hebreus 3, e não se incomodem em encerrar logo. Vou esticar um pouquinho aqui para terminar o sermão. Hebreus 3, verso 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo minha prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira. Todos comigo? Não entrarão no meu descanso. Não quiseram ler? Vamos ler. Não entrarão no meu descanso. Você sabe do que está falando aqui? Deus tirou o povo da escravidão do Egito e aquele povo se tornou obstinado. E Deus fez com que eles vivessem por 40 anos para toda aquela geração morrer e os filhos deles crescessem e entrassem em Canaã. Mas aquele povo morreu. Ele disse: não entrarão no meu descanso. Isso é uma figura da nossa rebelião para a eternidade. Lembram daquele versículo que diz assim: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do meu Senhor, do teu Senhor? Esse fiel no pouco significa o tempo presente. O tempo aqui é pouco. E o muito é a eternidade com Deus. Se nós somos infiéis no pouco, você acha que Deus vai dar o muito? Não vai dar. Recebe o muito quem é fiel no pouco. Aquele que justo for, nós cantamos, a face lhe verá. Aquele que justo for. É óbvio que é a justiça promovida pela salvação em Jesus.
A salvação em Jesus não produz injustiças. Se eu não vivo a justiça de Cristo, eu não tenho a Cristo. Segundo, falhamos em discipular nossas famílias. Então, nós desprezamos a palavra e, consequentemente, nós falhamos em discipular nossas famílias. Pastor, o senhor já falou desse tema. Presta atenção. Você vai entender por que ele de novo. Mas veja, historicamente nós temos muitos que desprezam o privilégio de serem criados no Evangelho e não ensinaram seus filhos. É como se eu, que sou a terceira geração presbiteriana, eu sou a terceira. Aí eu tive meu avô, coitado, no esforço daquele, mas foi um homem de Deus gigante. Lamento, já dei isso não ter conhecido como eu, o mesmo avô. Mas assim, um gigante, iletrado, assim, não tinha ensino fundamental, mas gigante. Você precisava ver, eu fico olhando hoje, eu digo, como que aquele homem sabia coisa que eu estou estudando hoje, quebrando a cabeça para saber? Ele já sabia lá atrás, eu não entendia o que ele sabia, quando ele dizia as coisas. Já uns argumentos assim, Deus, a graça de Deus. E aí influenciou minha mãe. Meu pai não era crente. Não vou entrar em detalhes, mas meu pai não era crente, minha mãe, e com tudo isso cercado pela palavra, então eu venho e recebo toda essa herança. Aí eu simplesmente não transmito para meus filhos. Não transmito. Não avanço, não melhoro, não transmito. É o que está acontecendo nos nossos dias. A pessoa recebe, mas não transmite. E aí, esses sofrem hoje as consequências, vendo os seus descendentes longe de Deus. E eu vou contar uma história para vocês sobre o relógio que parou. O relógio. Certa vez um relojoeiro talentoso foi contratado para reparar um antigo relógio de pêndulo. Pêndulo é aquele metal que é colocado no relógio, uns cálculos físicos, etc., que ele fica balançando e fazendo o sonzinho famoso do tic-tac, né? Tic-tac, fica tic-taqueando. Então, o relógio de pêndulo é isso. E o relojoeiro foi chamado para reparar esse relógio que há décadas marcava as horas de uma grande família. E o relógio, embora imponente e belamente ornamentado, tinha parado de funcionar. Quando o relojoeiro abriu sua maquinaria, encontrou engrenagens enferrujadas e peças negligenciadas. Percebeu que por anos ninguém se importou em mantê-las em boas condições. Com paciência, limpou e restaurou o mecanismo até que o pêndulo voltasse a balançar e as horas fossem marcadas novamente. O dono da casa ficou maravilhado e prometeu cuidar do relógio, mas como o tempo passou, negligenciou a manutenção mais uma vez. O relógio voltou a parar. Frustrado, o dono chamou o relojoeiro novamente, mas este, ao abrir a maquinaria, disse: agora as peças estão tão desgastadas que mesmo eu, com toda a habilidade, não posso fazê-lo funcionar como antes. Vejam, Deus nos confiou os corações de nossos filhos como relógios preciosos. Eles precisam ser afinados, ajustados e alimentados diariamente com a palavra de Deus, com disciplina amorosa e com o exemplo piedoso. Muitos crentes, porém, tratam seus filhos como aquele dono descuidado. Deixam a ferrugem do mundanismo e do pecado corroer suas almas, e quando percebem que seus filhos estão longe do Senhor, procuram soluções rápidas, esperando consertar anos de negligência em um momento. Estou lembrando aqui de improviso, que eu fui procurado quando seminarista por uma família e um filho que tinha uns 19, 21 anos, mais ou menos. O filho tinha conhecido uma família piedosa, de oração, mas seu pai e sua mãe não tinham aquelas características. Ele estava revoltado, não queria ouvir o pai, não queria seguir o caminho do pai, o conselho do pai, e o pai querendo impor, e queria me usar como seminarista para lá subjugar o rapaz. E eu olhei aquela situação toda e queria resolver tudo em uma hora. E aquela situação toda, eu fui fazer alguns aconselhamentos, eu vi um lado, eu vi o outro, e eu vi, isso aqui não vai acabar. O filho vai seguir o caminho dele como ele quer.
Isso aí é certo, nem adianta dizer o contrário. E o pai vai ficar bravo e revoltado, e a mãe vai ficar lamentando, mas veja, não fizeram o dever de casa desde sempre. Não estou justificando o filho. Não fizeram, não vai acontecer. Porque foram negligentes. E de fato, o filho seguiu o caminho dele, como ele quis. Então, assim como o relógio precisava de manutenção contínua, os filhos precisam do discipulado constante, como Jesus ordenou, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ainda que a tarefa seja grande, ela é eficaz e suficiente porque vem do próprio Cristo. E ainda que eu não veja a conversão, mas eu estou fazendo a vontade dele, toda a vontade dele. Se negligenciarmos essa obra, podemos ver nossos filhos se perderem espiritualmente, não porque Cristo não seja suficiente, mas porque nosso ensino e exemplo foram incoerentes. Nós destruímos a fé dos nossos filhos. E por um lado nós dizíamos que amávamos a Cristo, por outro lado nós não demonstrávamos ensinando. Se nós demonstrávamos ensinando, por outro lado não demonstrávamos com a prática. Os filhos percebem essa incoerência toda e dizem: esse Jesus não existe, não é verdadeiro, eu não creio nele. E se afastam. Pois então lembremos, discipular nossos filhos é uma obra que não pode ser delegada nem adiada. Que o Espírito Santo então nos capacita a ajustar o relógio de nossas casas antes que o tempo se esgote. E aí, por que de novo o exemplo do lar? Porque você já percebeu que tudo tem a ver com lar? O que é um juiz perverso? Alguém que não foi devidamente ensinado no lar. O que é um marido ruim? Uma mulher ruim? O que é um profissional em qualquer área? O que é uma autoridade em qualquer área? É nada mais, nada menos do que a reprodução do ruim. Líderes espirituais ruins vieram de berços ruins. Não estou dizendo que ele não tem as suas culpas. Eu estou apenas reconhecendo que os profetas estão repetindo aqui. Esdras falou, nossos pais fizeram isso, os pais dele, a geração vem assim há anos. E ela não vai mudar magicamente. Então a gente precisa mudar aqui e agora, nós, para que tratemos as gerações futuras, para que sejam melhores do que a nossa. É isso que a gente precisa fazer. Porque não dá para tratar nenhuma outra área enquanto a casa está em ruim. A família está em ruim. Por isso que o tratamento aqui primeiro foi dos relacionamentos. O povo estava com outras mulheres, de outros povos. Primeiro foi o relacionamento. Outro pecado, terceiro, procrastinação. Procrastinamos o arrependimento. Deus nos alerta com enfermidades. Tivemos aí a pandemia. Deus nos alerta com diversos problemas, inclusive problemas financeiros. Deus vai nos humilhando, com vários tipos de perdas, mas adiamos a decisão de nos consertar com Deus. Nós lemos aqui Isaías 55:6, vamos repetir: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Nós queremos invocar na hora da morte. Olha, irmãos, eu tenho uma grande dúvida se meu pai se converteu. Eu sei que isso é com Deus, mas eu tenho, é uma dor assim terrível, sabe? De para um filho. Dor terrível. Eu acredito que é a mesma dor compartilhada por vários que perderam seus pais aqui. Certo, Jadez? Você não vê a conversão e vai vendo a pessoa insistindo e indo embora. A gente não vê. E a gente vê até a pessoa no último fim: ah, não aguento mais, mas ela não consegue crer. Você já lembra o Peregrino de John Bunyan? Você lembra do personagem que está enjaulado? Ele descreve que foi a pessoa que cortou todas as possibilidades de arrependimento e se trancou ali numa jaula de onde não consegue sair. Você fala: ó, Jesus é o Salvador, ela não consegue crer mais naquele. Não há pecado que ele não perdoe você, não, mas é de qualquer outro, menos o meu. Ela se enjaulou ali. E ela vai partindo para a eternidade ali, enjaulada naquilo. Esse é o problema de procrastinarmos o arrependimento. A decisão é hoje. E por último, nós temos, apesar de tudo isso, a boa notícia de Deus de que a sua graça é abundante e para nós ainda há esperança. Veja, não jogue fora, mas ainda há.
Cristo não veio condenar, Ele veio salvar. Olha a maravilha. Mas é hoje. Não devemos pensar assim, não, mas eu já sou convertido. Não, irmãos, eu tenho que me converter dos meus pecados sempre. Eu não tenho que pensar no outro, não, mas quem tem que se converter é Lula. Não, quem me converter sou eu. Eu tenho que pensar em mim agora, sou eu nos meus pecados hoje. Mesmo na cruz, Jesus orou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. No Pentecoste, Pedro pregou e aqueles judeus crucificados se converteram. Quais pecados aqueles homens não cometeram? Você lembra de Manassés? Quanto pecado, idolatria, rebelião, desonra, adultério, impureza. Não bastasse, matou seus próprios filhos. Queimou ou sacrificou de alguma forma para a idolatria, o paganismo. E não obstante, recebeu perdão de Deus. Eu não tenho que olhar para a minha justiça não, mas eu tenho que entender, eu tenho que reconhecer, Deus, eu não posso, eu estou sujo mesmo. Eu não posso estar na presença do Senhor. Veja, foi a oração de Esdras. Nós não podemos estar aqui diante do Senhor, o Senhor é santíssimo, e chorar convulsivamente, sentindo o nosso pecado. Devemos ensinar isso para os nossos filhos. Nossas crianças não choram pecados. Elas acham que não tem problema nenhum gritar com o pai, gritar com a mãe. Elas acham que não tem problema nenhum, faça isso, não faz. Não levanta, levanta. Não saia, sai. É assim, é uma tormenta. Você fala, você repete. E as crianças, e nós não fazemos isso, não mostramos para ela, olha, isso é gravíssimo. Você está ofendendo a Deus. É claro que ela vai avançar disso para coisas maiores. Daqui a pouco ela casa errado e acha que não tem problema nenhum. Ela trata a igreja do jeito que ela quer, acha que não tem problema nenhum. Por quê? Porque desde cedo ela não foi ensinada a chorar os seus pecados. Nós precisamos aprender a chorar o nosso pecado, a lamentar os nossos pecados, mas a reconhecer. Deus é bondoso, é perdoador, é gracioso, ao ponto de ir atrás de Manassés, dos judeus crucificados. E como disse um pregador, Deus salvou até o maior dos pecadores, que era Paulo. Se a porta estreita da graça tinha espaço para o maior, não tem espaço para o segundo maior, que sou eu e vocês, então tem espaço para o segundo maior. Convertamos-nos, portanto. Deus está dando 2000 anos de chances, irmãos, para nós nos convertermos. Como então não perder as oportunidades? Primeiro, busque o Senhor enquanto se pode achar. Mas não busque do seu jeito. Não acho que foi suficiente estar no culto. Se preocupe assim, meu Deus, na hora de confessar os pecados, eu não estava triste. Se preocupe com isso. Senhor, nesse dia do Senhor, eu não me preparei durante a semana. Eu não acordei hoje alegre pela ressurreição de Jesus. Meus filhos não fizeram isso. Eles não estão aqui assim. E a gente tem que se preocupar com quem é pai, né? Senhor, a pregação eu não tenho guardado. A minha vida não está sendo transformada como deveria. Eu estou repetindo os pecados de antes. Eu trato o relacionamento entre crente e não crente da mesma forma. Está tudo bem, o que é que tem? Trata. Senhor, eu tenho ainda as manchas do pecado, e buscar o Senhor enquanto se pode achar. Segundo, valorize a comunhão da igreja. Não ache que a gente não se fortalece aqui, se fortalece. Você não consegue viver o cristianismo sozinho. Deus não planejou assim. Não planejou assim. Não existe um cristianismo forasteiro, solitário, sozinho. Não existe. Nós precisamos ser igreja, viver igreja, onde é igreja verdadeira. Esse é outro problema, né? Essa semana eu fui conversar com um jovem adventista, e aí, entre alguns assuntos, entrou o assunto da igreja verdadeira, e eu falei para ele sobre que Deus não está
adorado por todas as igrejas, que ele não se encontra em todas as igrejas e que ele só aprova as igrejas verdadeiras. Ele, sem conhecimento do que dizia, e eu entendi a situação, ele disse: a minha é verdadeira. E eu vi o quanto, já até calculei o tempo disso. Se eu pegar aqui esse rapaz para fazer um discipulado todos os dias, o dia todo, vai aí nada menos 10 anos até desintoxicar tudo, só se Deus der uma graça no meio, mais uns 10 anos até desintoxicar tudo, destruir tudo e construir tudo certo, porque ele não entendeu nada do que eu disse, nada, não entende mesmo. Até dentro da IPB você fala do que é uma igreja falsa e uma igreja verdadeira, as pessoas ficam, não sabem identificar o que é verdadeiro e o que é falso entre o culto, o cristianismo, o comportamento, não sabe. Realmente, para identificar o que é uma igreja verdadeira, se ele conhecer toda a escritura, ele não conhece. Não conhece, como é que vai saber? Como vai saber? Então valorize a comunhão com a igreja verdadeira, porque é com ela que Deus trabalha. Não existe salvação fora dessa igreja verdadeira. Terceiro, não entenda a igreja verdadeira apenas uma denominação. Já disse isso a vocês, né? A igreja presbiteriana americana hoje não tem vínculo conosco porque perdeu essa característica. A igreja presbiteriana do Brasil tem avançado nas suas corrupções. Deus pode tirar dela o seu remanescente, tranquilamente. Estou falando da igreja verdadeira, daquela que vive a verdadeira fé. Terceiro, ensine seus filhos. Então, ensinemos nossos filhos no caminho do Senhor. É assim que eu não perco as oportunidades. 24 horas. Nunca achemos demais. Ah, mas ele já aprendeu um salmo. Não sabe, minha gente. O filho é crente e passa dos 10 anos sem nunca ter lido a Bíblia toda. É absurdo. Mas foi assim que eu passei. Eu vim me interessar a ler a Bíblia toda, na verdade, a entender que precisava. A partir dos 16 anos, olha que idade. Daí que eu comecei. Arrependa-se e cria no Evangelho. Arrependamos-nos e criamos no Evangelho. Israel perdeu a chance de ser a representação visível do povo de Deus, mas a igreja agora cumpre esse papel. Contudo, Deus não te deixa escarnecer. Se negligenciarmos suas oportunidades, podemos perder o privilégio de servir. A salvação não se perde, é verdade, mas a oportunidade de ser um instrumento nas mãos de Deus pode ser removida. Cristo ainda chama o seu povo com as palavras: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas vidas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, que hoje seja o dia da sua salvação, da sua decisão, da minha decisão. Que nós decidamos: Senhor, eu não vou continuar como eu vinha vivendo. Eu não vou seguir os exemplos de Israel. Depois de tanto sofrimento, eu não vou pelo mesmo caminho de impureza, de corrupção, de pecado. Pelo contrário, eu vou me submeter ao senhorio de Cristo. Deus é bondoso. Então, zelemos por isso e nos arrependemos. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar ao Senhor, Salmo